E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como começar a ler clássicos. Então, se você já se interessou pelo título do vídeo, já deixa um like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E comenta alguma coisa aí embaixo, interage com o vídeo, por favor, isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Então, por favor, ajude essa pequena criadora de conteúdo aqui a crescer. Então, agora sim, vamos falar sobre clássicos. Esse vídeo aqui, na realidade, gente, ele é para ser mais uma conversa com vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem interesse de ler clássico, ou às vezes tem aquela mentalidade de que quem lê livro clássico é gente que é muito cabeçuda, assim, é crânio, tem que ser gente inteligente para conseguir ler e gostar e entender desses livros que às vezes têm mais de 100 anos, mais de 200 anos, mais de 300 anos, e muitas vezes são gigantescos e têm uma linguagem diferente, e enfim, mas eu sei que muita gente olha para esse outro mundinho e acaba querendo fazer um pouco de parte disso, mas tem a ideia ou a noção de que não tem capacidade para ler um livro clássico, que não tem capacidade de sentar e ler e entender uma literatura clássica e tem medo, por mais que às vezes tenha interesse em algumas dessas histórias, acaba achando que aquilo não é para ela, tá? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, se você se encaixa nesse perfil, e se não também, fica aí, vamos conversar, tá? E, enfim, mas esse vídeo aqui é focado para pessoas que querem começar a ler clássico, só que tem medo, ou, enfim, primeiramente, você tem que tirar da cabeça essa ideia de que quem lê livro clássico é gente inteligente, tá? Porque muita gente que não lê livro também tem a ideia de que quem lê livro é só gente inteligente. E a gente que lê, a gente sabe que isso não é verdade, porque assim, eu não sou uma gênia, não sou nenhum gênio. Você talvez seja, mas não sei, quem sabe, não é? Porém, talvez você também não seja nenhum gênio. E a gente que lê e costuma ler, a gente tem noção de que nós somos apenas pessoas normais, que o hobby e o passatempo é ler livros. Então, enfim, a gente não é nada extraordinário, nem diferente de ninguém. E você tem que ter noção de que pessoas que leem clássico são exatamente como a gente, são exatamente como você, que lê livros YA e lê livros de romance e de época ou suspense. Enfim, são pessoas normais e elas não são mais ou menos inteligentes do que vocês por nenhum motivo, tá? Então, primeiramente, tem que tirar essa ideia aí da sua cabeça de que quem lê clássico é inteligente. Pode ser que seja, porém pode ser simplesmente uma pessoa que tem um gosto voltado para livros clássicos. Olha, geralmente nesse tipo de vídeo aqui eu procuro fazer algum roteirinho para me ajudar a me guiar, mas isso aqui realmente está sendo uma conversa, eu só trouxe aqui alguns pontos, com algumas dicas que eu vou dar para vocês lá no final. Então, enfim, eu espero que esse bate-papo não fique muito perdido aqui. Hã, essas são coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito lá no início, porque eu fui uma adolescente que sempre leu livros, mas eu tinha medo de pegar livros clássicos, porque eu achava que eu não ia dar conta da leitura, eu achava que eu não era inteligente o suficiente para entender esses livros ou para gostar desses livros. E também eu fui uma dessas jovens que acabou sendo um pouco traumatizada pelo Machado de Assis no ensino médio. E, enfim, depois que eu tentei ler o livro do Machado de Assis, que era Quincas Borbas, inclusive, eu não voltei a ler esse depois de adulta, porém, enfim. Eu, de fato, na época, eu achei o livro muito chato, eu fiquei traumatizada, eu não entendia nada, e eu achei que o problema estava comigo, eu achei que eu não tinha capacidade para ler nenhum livro clássico, e esse medo me acompanhou durante muitos anos. E eu só fui perdendo esse medo conforme eu fui percebendo que eu já tinha lido livros clássicos sem nem perceber, e que eu não tinha achado a leitura deles mais difícil do que os outros livros que eu costumava ler. Por exemplo, nessa época que eu me dei conta disso, eu já tinha lido Arsène Lupin, ou Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca. Mais de uma vez, inclusive, esse aqui é um livro de contos. Eu tenho ele físico aqui na minha estante, só que ele tá embaixo de uma pilha de livros. Eu não quero tirar ele dali para mostrar para vocês, então fica aqui com a capa. Ele é um livro de contos que foi publicado, acho que no início do século passado, foi mais ou menos na mesma época ali que teve Sherlock Holmes, e enfim, eu já tinha lido esse livro, inclusive foi o segundo livro que eu li na minha vida, e eu não tive dificuldade. Eu já tinha lido Orgulho e Preconceito, que também foi uma leitura super fácil, super fluida de se fazer. Eu já tinha lido O Pequeno Príncipe, que, ai gente, eu considero clássico, tá? Pra mim já é um clássico da literatura infantil, tá? Não sei quantos anos que tem aí publicado, mas eu já tinha lido esse e alguns outros livros, sabe? E daí quando eu fui me dando conta assim, tipo, pô, mas espera aí, eu já li livros clássicos.
eu não achei esses livros difíceis, então é bem provável que tenha outros livros clássicos que eu também possa vir a ler e não vá achar complicada a leitura. E com isso, aos poucos, eu fui me aventurando mais no mundo dos clássicos. Então, assim, essa é a minha primeira percepção para passar para vocês. Não ache que você não tem capacidade de ler um livro clássico. Se você já tentou ler um e não deu certo, você teve muita dificuldade com a leitura, com a linguagem, passa para outro. Às vezes você começou por um livro muito pesado. Às vezes você começou por um livro que realmente ele é mais complicado. Mas tem outros livros que eles são levezinhos. Livros da Jane Austen são livros muito mais fáceis de serem lidos e digeridos. Mas é claro, você vai gostar desses livros se você já gosta de livros de romance, não é? Então, inclusive, algo que você deveria levar em conta na hora de escolher o seu clássico para ler é procurar um gênero, um livro de um gênero que você já tem afinidade, que você já gosta. Então, não adianta você ser aquela pessoa que adora livro de terror e daí você pegar uma Jane Austen pra ler, você provavelmente vai achar chato. Por que você não vai e pega um Edgar Allan Poe? Por que não pega um H.P. Lovecraft? Entendeu? Você também tem que saber o que escolher pra você ler e pra você não ter um estranhamento tão grande assim de cara. Gêneros literários já existiam antigamente, então não ignore eles. E assim, gente, agora é a minha dica, tá? Pra vocês. Eu já estava pensando em gravar esse vídeo pra vocês já tem muito tempo, já tem até mais de ano, só que eu me enrolo muito. Eu estava esperando algum momento certo, ou eu tenho um pouco mais de experiência pra falar e, enfim, acabei me enrolando muito. E na época que eu pretendia gravar esse vídeo, era pra ser tipo dicas para iniciantes em literatura clássica, de uma iniciante em literatura clássica. Porque eu comecei a ler mais livros clássicos tem pouco tempo, não é? Tem uns 2, 3, talvez 4 anos. E, enfim, ler assim com mais frequência, não é? E agora eu não necessariamente me considero mais uma iniciante em literatura clássica, mas eu ainda não sou avançada, nem me considero intermediária, então eu sou uma pró-iniciante, tá? Então essas aqui são algumas dicas de uma pró-iniciante. Eu já passei um pouquinho ali da fase inicial, que talvez você que esteja me assistindo esteja, tá? Então, isso aqui são dicas que eu, conforme fui tendo as minhas experiências literárias, eu fui percebendo assim, pô, eu acho que isso aqui funcionaria melhor para um iniciante, eu acho que eu deveria ter começado por aqui, ou essa, de repente, seja uma abordagem mais eficiente para alguém que esteja iniciando, não necessariamente eu. Então, esse vídeo aqui, essas dicas que eu vou dar aqui, vou comentar com vocês, são coisas que eu fui percebendo com a minha própria experiência e que agora eu posso dar para vocês poderem ter um início na literatura clássica, talvez um pouco mais sossegado. Primeiramente, que eu não recomendaria você começar pelos calhamaços. Não adianta você querer pegar uma Ana Karenina do Tolstói para começar a ler, pode ser que você adore, porém, olha o tamanho desse livro. Nessa edição que eu tenho, ele tem mais de 800 páginas. É um baita de um livrão. Não adianta você querer pegar uns Miseráveis do Victor Hugo. Eu tô aqui apontando para os livros na minha estante, eu sei que não pega todos eles aí no vídeo, mas enfim, não adianta você querer pegar um livro com mais de 2.000 páginas, que é maravilhoso. Eu estou no meio da leitura desse livro agora, e assim, a leitura ela é maravilhosa. Mas, assim, por que você vai começar por um livro de 2.000 páginas? Não faz sentido. Então, assim, eu indicaria que você começasse pelos contos. Todos esses autores clássicos, renomadíssimos, eles sempre têm contos. E, inclusive, são muito em conta para você comprar o e-book na Amazon. O e-book desses contos geralmente acaba saindo por R$ 1, R$ 2 em algumas traduções aí na Amazon. Claro que tem compilados, tem coletâneas. Inclusive, vou deixar o meu link aqui da Amazon aqui embaixo, para você poder dar uma conferida. E vai que você acha algum e-book, algum conto aí, ou até algum livro físico desses autores clássicos que te interessem, e daí você não aproveita e compra com o meu link, hein? Então, ó, eu vou dar um exemplo. Eu me considero ainda uma iniciante na literatura clássica russa. Até agora, eu acho que eu não li nenhum romance russo clássico. Mas eu já li contos dos maiores autores, né, dessa língua. Já li conto do Tolstói, já li conto do Dostoiévski, e recentemente eu li um conto do Alexander Pushkin. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, que eu li já tem, acho que ano passado. E assim, ele é um livro super curtinho. Eu sei que esse texto, eles dizem que não representa necessariamente a essência da escrita do autor, porém, esse foi meu primeiro contato com ele, e assim, eu gostei muito.
E daí com isso, meio que já quebra aquele gelo, e quando eu for pegar um outro livro dele para ler, eu já vou mais à vontade, eu já vou com mais segurança, sabendo que eu tenho chances ou grandes chances de eu gostar, entendeu? Acaba sendo como se fosse uma amostra do autor para você. Ao invés de você chegar e pegar um livro de 800 páginas, vá lá e leia um conto que tem menos de 100, e daí você já avalia a escrita do autor, se funciona para você ou se não. E daí, se funcionar, você já vai poder passar para um livro maior com muito mais segurança e sem medo, porque você vê que você consegue entender o que esse autor está tentando passar para você em palavras. E assim, eu sei que a gente tem que ser patriota e valorizar os nossos clássicos nacionais, porém, para você que está iniciando, você não precisa começar pelo Machado de Assis, você não precisa começar pelos nossos autores brasileiros, você não precisa começar por um Lima Barreto, por um Graciliano Ramos, se bem que Graciliano Ramos e Lima Barreto, eles são autores mais recentes comparados a Machado de Assis, e por conta disso o linguajar deles acaba sendo um pouco mais fácil de entender, que é esse o ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Porque, assim, você não precisa começar pelos clássicos brasileiros. Você pode pegar algum clássico internacional. E eu, inclusive, até recomendaria isso se você não está acostumado com a linguagem dos clássicos. E quando eu falo a linguagem, é porque foram livros que foram escritos, muitos deles há quase 200 anos atrás, ou há mais de 200 anos atrás, e obviamente que as pessoas se comunicavam de um jeito diferente do que se comunicam hoje em dia. Então, a fala, ela é muito mais formal. Os termos são mais rebuscados, são mais puxando para o português formal, não é? Então, assim, é uma linguagem que, a princípio, é claro que vai causar um pouco de estranhamento na gente, porque, assim, a gente está acostumado a falar de forma coloquial, de falar aqui na forma do nosso dia a dia, e até nos livros que a gente lê, muitas vezes os autores, eles imprimem uma escrita parecida com a forma que a gente fala. E mesmo que não seja o caso, é diferente, tá? As palavras que são usadas é diferente. Então, vai te causar um estranhamento. É normal. Tudo que é novo causa um certo desconforto até a gente se acostumar. E justamente por isso, eu acho que às vezes você começar por algum livro estrangeiro ou em língua estrangeira pode acabar sendo uma vantagem. Por quê? Os livros que são escritos em outras línguas, quando vêm para cá, eles precisam ser traduzidos. E a maioria dessas traduções, por mais antigas, entre aspas, que sejam, elas têm no máximo uns 20 anos assim de idade, sabe? Então, por mais que o autor vá lá e coloque termos que a gente não costuma utilizar hoje em dia, use palavras que não estão no nosso cotidiano, e use uma linguagem mais formal e rebuscada para ser compatível com a linguagem que está ali na obra original, ele ainda assim é uma pessoa contemporânea a gente e que se expressa de uma forma similar a gente. Então, por mais que vão ter termos que sejam diferentes para a gente, às vezes até um pouco difíceis no início, a gente consegue entender com mais facilidade do que você pegar um texto do Machado de Assis, que tem mais de 150 anos que foi escrito, sem nenhuma revisão da língua e da nova ortografia da língua portuguesa, ou, enfim, e com os termos que eles costumavam usar no Brasil imperial de 1860, é claro que você vai ter muito mais estranhamento do que com um texto que foi traduzido há 10 anos atrás por um brasileiro que vive na mesma época que a gente e fala da mesma forma que a gente, só que está falando de uma forma mais rebuscada. Eu consigo entender o que uma pessoa que fala de uma forma rebuscada está falando. Agora, será que eu conseguiria entender o que um brasileiro médio que vivia em 1860 falava? Se a gente fosse julgado ali no meio da rua, a gente entender o que eles estavam falando, o linguajar deles? A princípio, talvez não. Depois, com o tempo, que você vai se acostumando com essa linguagem, um pouco mais rebuscada, vai ficando mais fácil para você. Por exemplo, como eu disse, eu fui uma dessas jovens traumatizadas no ensino médio com Machado de Assis. E eu fiquei muitos anos assim, mesmo depois que eu comecei a ler clássicos, até com mais facilidade e tal, eu continuava com essa ideia de que Machado de Assis não era para mim, porque eu não conseguia entender e era muito difícil. E 2 anos atrás eu parei para ler Dom Casmurro e a leitura ela é tão gostosa e tão fluida e eu achei tão fácil que eu fiquei assim, como que eu não entendi isso aqui da primeira vez que eu fui ler? Porém, é questão de
costume, é questão de hábito, você tem que começar de uma forma que faça sentido para você e que você consiga ir evoluindo e se acostumando aos poucos. Tanto é que hoje em dia eu consigo pegar um livro desses e não tenho um estranhamento. Claro, tem estranhamento às vezes por conta dos termos que são usados, das gírias que são usadas, porém, não é uma coisa do tipo, eu não consigo entender o que eles estão falando, eu não consigo entender as ironias, eu não consigo entender aqui as piadas. Eu consigo entender. Então, é isso. Com esse vídeo, eu gostaria que vocês, se por um acaso tivessem medo de pegar algum clássico para ler que tem aí na sua estante, que está encalhado e que você fica se enrolando, eu gostaria de ter ajudado pelo menos um pouco você a perder esse medo de pegar livros clássicos. E para mim eu considero livros com mais de 50 anos clássicos, tá? Então, para mim, já sobreviveram à prova do tempo, mas é claro. E assim, gente, se você não lê livros clássicos porque você tem medo, você está perdendo histórias maravilhosas. Os meus livros favoritos, a maioria deles, são clássicos. E, assim, não é para querer se achar, mas é porque simplesmente tem alguns livros que te marcam tanto, e é justamente por isso que eles estão há mais de 100 anos sendo comentados pelas pessoas, porque eles realmente são maravilhosos, incríveis e que te fazem refletir sobre a vida, sabe? Então, enfim, se você tem medo de ler clássico, você pode continuar com medo, ou você pode seguir as dicas que eu te dei aqui e se aventurar aos poucos nesse mundo maravilhoso que é da literatura clássica. E, assim, é claro que vão ter livros que você não vai gostar, tá? Assim como tem livros contemporâneos que você lê e você não gosta, vão ter livros clássicos que você vai ler e que não vão funcionar para você. E tá tudo bem, você não é burro por causa disso, você não tem mau gosto por conta disso. Isso é algo que às vezes eu tenho dificuldade de manejar e de lidar, porque é quando eu não gosto de um livro clássico, que todo mundo adora, eu sinto como se eu não tivesse tido a sensibilidade suficiente para entender o que aquele livro estava querendo me passar, ou que eu não fui inteligente o suficiente para entender isso, ou até tipo, meu Deus, eu devo ter algo de errado, porque eu não gostei de algo que tá aí sendo favoritado pelas pessoas há mais de 200 anos, deve ter algo de errado comigo. Mas assim, eu tento me lembrar de que nenhum livro é unânime e eu não tenho que gostar de todos os livros que foram escritos no mundo. Então, assim como tem livros que eu pego hoje em dia e que eu acho uma porcaria, eu posso pegar um clássico e achar uma porcaria. Claro, é bem provável que ele não seja de fato uma porcaria, mas com certeza ele é um livro que não funciona comigo, ou que não funcionou comigo. Então, enfim, é isso, esse foi o vídeo. Eu acho que eu falei mais do que eu gostaria de falar. Eu espero que vocês não se importem com o tamanho desse vídeo, mas como eu disse, eu realmente queria conversar com vocês. Não queria só chegar aqui e passar aqui uma lista de dicas genéricas e uma lista assim com vários livros também genéricos. Talvez, mais pra frente eu possa trazer, sim, uma lista, com indicações de livros de clássicos para iniciantes. Então, comenta aí embaixo para eu saber se você tem interesse nessa lista, tá? Então, enfim, eu vou ficando por aqui, que a minha voz já cansou. Eu realmente estou falando há muito tempo e, enfim, se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo para me ajudar esse canal a crescer. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!